Era do Áudio. A história continua um pouco, né? Eu gostei muito de fazer o documentário, foi minha primeira experiência com audiovisual e eu fiquei muito animada com as possibilidades daquilo, sabe? Quando chegou finalmente 18, que era o ano da eleição, eu fiz um episódio pro Greg News, que era uma espécie de perfil dos candidatos, um episódio para cada um, e eu fiz o do Bolsonaro, então ali eu também já tinha feito muita pesquisa de vídeo, principalmente, coisas antigas dele. Acho que ali eu comecei a perceber como o discurso era o mesmo, né? Eu sou a Ananda Garcia e nesse podcast vou conversar e aprender com os profissionais que fazem os sons e os conteúdos que a gente ama ouvir. E se você também é dessa tribo, cola aqui e ative os seus ouvidos, porque você está na Era do Áudio. E antes de chamar minha convidada, eu quero te contar que esse episódio é patrocinado pelo Riverside. Se você não conhece, o Riverside é uma plataforma para gravação remota de podcasts. E disso eu entendo um pouco, né? Pois venho gravando podcasts à distância desde 2019 e já experimentei várias plataformas. O Riverside te permite gravar em diferentes faixas de áudio, o que ajuda muito na qualidade da sua gravação e da edição. E se a pessoa que você está entrevistando cair, você consegue recuperar aquele áudio de um jeito muito fácil. O Riverside também permite a criação de clipes curtos de vídeo para você divulgar nas redes sociais. E você pode customizar e deixar com a carinha do seu podcast. Então, se você quiser conhecer o Riverside, clica no link que tá aqui na descrição desse episódio para fazer uma gravação gratuita. E depois eu volto para compartilhar com vocês mais algumas funcionalidades dessa plataforma que eu adoro. E agora, bora chamar a nossa convidada. Hoje eu tô um pouco nervosa porque a minha convidada é uma jornalistona que sabe construir perfis sonoros com uma narrativa que a gente fica boba. Ela criou um dos melhores podcasts do Brasil, é roteirista, escreve pro New York Times, já passou pela revista Piauí, pelo Greg News, tem mestrado em estudos latino-americanos pela Universidade de Colômbia e já foi indicada ao Oscar pelo documentário Democracia em Vertigem, do qual ela foi co-roteirista. E além de tudo, ela é uma mulher acessível e aceitou estar aqui. Carol Pires, muito bem-vinda e obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada, querida. Sempre que menciono a parte do Oscar, parece que estão mentindo sobre mim mesma. Obrigada. Não, mas essas histórias do Oscar que eu já ouvi em várias entrevistas que tu deu, eu achei fantástico, todas são preciosas. Todo mundo quer saber se tem Brad Pitt na história, e não tem, né? Só Leonardo DiCaprio. Só tem perrengue. Carol, obrigada mais uma vez por estar aqui. A gente tem muita coisa para conversar. Eu queria começar te perguntando um pouco sobre o Retrato Narrado, né? Que acho que foi um dos melhores podcasts aí de 2020. Eu sou super evangelizadora, né? Como a Ellen Ramos falou no Calcinha, eu adorei, eu sempre copio, porque eu estou sempre recomendando para as pessoas. Mas para quem não conhece, não ouviu ainda, gostaria que tu falasse um pouco desse projeto e de como surgiu a ideia de apresentá-lo para o pessoal da Rádio Novelo. Sim, eu sempre gostei muito de escrever perfis, acho que sempre foi minha pira, assim, no jornalismo. Na faculdade eu achava que eu ia trabalhar escrevendo biografias, eu queria fazer uma coisa meio Rui Castro e tal. Na Piauí tinha muito esse espaço, né, de escrever grandes perfis, porque acho que os jornais dão mais esse espaço quando é época eleitoral, faz um perfil aqui e ali de um candidato, né, mas não tem muito costume de perfilar grandes personagens da política. Quando eu fiz o Democracia em Vertigem, né, eu fiz o roteiro do documentário, termina com a visão da Petra sobre o processo do impeachment, que eu tinha cobrido como jornalista para Piauí, então depois fui para fazer o filme, e a última cena do filme é a eleição do Bolsonaro, né, pessoas comemorando na rua a eleição dele e tem uma ceninha da posse. Então ali a história continua um pouco, né, eu gostei muito de fazer o documentário, foi minha primeira experiência com audiovisual, e eu fiquei muito animada com as possibilidades daquilo, sabe? Acho que eu fiquei muito animada com a possibilidade que eu vi vendo a Petra fazer, né, de contar uma história política de maneira subjetiva, através do seu olhar, né, e ficar muito legal a partir do momento que você explica, né, minha visão vem deste lugar, e foi assim que eu vi. No meu caso, como eu sou forjada no jornalismo e minha vida não é tão interessante assim, não tinha por que eu falar da vida do Bolsonaro a partir da minha, não tem nada na minha vida que se cruze com a do Bolsonaro, mas sim esse lugar de dizer, olha, eu sou uma jornalista e eu também não entendi nada, estava aqui no Congresso, eu conheço esse deputado há muitos anos e também não percebi que ele poderia ser um candidato à presidência. Eu sempre fico pensando assim, que eu que dedico minha vida, hoje
Hoje em dia nem trabalho tanto com reportagem, mas sou viciada em ler os jornais, todas as notícias. Tenho meio que uma ansiedade para saber que eu li tudo que saiu nos jornais hoje. É difícil você fazer essas conexões, né, cronológicas mesmo, e de perceber que alguns personagens se repetem de uma notícia para outra, porque o jornal é de alguma forma caótico, né? Hoje tem um repórter que vai descobrir, revelar algo sobre o Bolsonaro no tempo de militarismo, outro vai falar alguma coisa do governo, e como é que a gente faz as conexões entre tudo isso que está sendo dito. Então eu senti que tinha lugar para fazer essas conexões, para organizar tudo isso que tinha saído sobre ele e além, né, e descobrir mais sobre ele. Tentar entender mesmo, foi quase que um trabalho de tentar entender primeiro para poder explicar, assim, eu queria muito entender. Eu sentia que eu lia e pensava, agora eu tenho muita informação, mas continuo não entendendo, assim, o que aconteceu aqui, né? Já tem tempo, né? Eu comecei a apuração em 2019, assim que ele foi eleito, então de lá pra cá, acho que a gente já entendeu a figura, né? E é mesmo te perguntar quanto tempo antes começou a tua pesquisa, como foi esse trabalho para te preparar para o podcast, ou se as informações foram vindo também conforme tu explorava, em loco também, claro. Não, eu já tinha feito bastante coisa. Depois que o Bolsonaro despertou como possível candidato à presidência e um candidato competitivo, eu entrevistei ele com a Petra, né, pro Democracia em Vertigem. A gente ficou umas 2 horas com ele no Congresso. Isso no final de 2016. Então, logo depois do processo de impeachment. Aí, quando foi 2017, não, ainda estava no meio do filme, no meio da montagem, a revista Época me chamou para fazer um especial de fim de ano, que eram as 5 principais personalidades do ano, na área da política, economia, cultura, uma coisa assim. E eles decidiram perfilar o Bolsonaro não como uma personalidade política, mas como uma personalidade cultural. Falar dele um pouco como agente da guerra que estava rolando, né? Da guerra cultural. Isso final de 2017. Então ali eu viajei, eu fui não com ele, né? Encontrei ele numa formatura militar, passei a manhã toda ali acompanhando a entourage dele. Então ali também já tinha. E quando chegou finalmente 18, que era o ano da eleição, eu fiz um episódio pro Greg News, que era uma espécie de perfil dos candidatos, um episódio para cada um, e eu fiz o do Bolsonaro. Então ali eu também já tinha feito muita pesquisa de vídeo, principalmente, coisas antigas dele. Acho que ali eu comecei a perceber como o discurso era o mesmo, né? Tem uma coisa que a gente não pode acusar o Bolsonaro, é de ser incoerente no discurso. Ele fala essas coisas anticientíficas, apolíticas, conservadoras, homofóbicas, desde sempre. O Brasil que foi mudando, né? E esse discurso começou a fazer sentido para muita gente. Coisa que eu ia te perguntar, que eu acabei não perguntando, é se essa foi uma conclusão que tu chegou mesmo durante o processo de fazer o podcast, ou se... Ah, não. Eu não gosto nunca de começar com uma tese e tentar comprovar a tese, porque eu acho que te cega para várias coisas. Como eu falei, era uma intenção desde o início realmente sair a campo querendo entender o personagem, assim. E eu queria que fosse algo que um apoiador dele ouvisse e não tivesse o que se queixar, assim. Eu acho que eu fui bem honesta no podcast. Eu acho que isso foi, inclusive, uma conclusão, porque era isso, né? Eu ficava pensando assim, mas o que aconteceu? Eu acho que eu tava procurando a resposta nele, né? O que ele fez para conseguir ser eleito? O que ele fez para criar essa onda? O que ele fez para se tornar tão popular na internet? E é claro que tem muita coisa que é ação dele, né? Dele, dos filhos, da família e tal, mas tem conjuntura. Olha a carreira da Marina Silva, né? Por que ela parece que quase foi pro segundo turno numa eleição e na outra ela terminou em sexto, sétimo, oitavo, não lembro. Não é só sobre seu esforço e sua capacidade, sua trajetória, né? A política tem muito a ver com essas ondas, assim, e ele surfou uma onda, então em algum momento eu entendi que eu não ia encontrar a resposta nele, né? Tanto quando eu vou ler todos os discursos que ele fez na Câmara como nos 28 anos como deputado, era isso, não tinha essa resposta que eu tava procurando. O que ele mudou? Por que isso aqui, de repente, saiu de ser um deputado folclórico para virar presidente da República? E a resposta não tava nele, né? Tava no país. Mas o podcast era sobre ele, não era sobre o país. Eu tinha que fazer um recorte, né? Não dava para falar sobre tudo. Então, talvez alguém possa fazer um grande podcast sobre o Brasil nos últimos 30 anos. E por fim, ainda teve uma última coisa que eu fiz. O John Lee Anderson, que é repórter da revista New Yorker, que é um grande amigo e meio que meu farol no jornalismo, sempre que ele vem pro Brasil fazer alguma reportagem, não todas as vezes, mas na maioria das vezes eu trabalho com ele, né? Ajudo ele um pouco fazendo tradução, fazendo reportagem, produção, ajudo ele nas reportagens, viajamos juntos e tal. Então, quando o Bolsonaro foi eleito, ele veio. Então, a gente veio aqui na posse, né? Fomos assistir a posse, viajamos um pouco pelo país, fomos no Rio, e ali ele quis ir a Eldorado. Então, a primeira vez que eu fui a Eldorado, que é a cidade onde o Bolsonaro nasceu, eu fui com o John. E aí eu percebi essas coisas de tudo isso que eu já sabia do Bolsonaro, dessas apurações pregressas, né? Como tava tudo ali, tudo que eu sabia sobre ele meio que nascia ali em Eldorado. Então, ele publicou a reportagem dele na New Yorker e eu ofereci esse projeto para a
Rádio Novelo, então meio que já tinha toda essa bagagem e um pouco da ideia do que eu queria mostrar, mas claro que fazendo é outra coisa, né? Quando você começa mesmo a conversar com as pessoas em primeira mão, assim, pessoalmente, é outra coisa, você vai ganhando outra dimensão do personagem. Uma coisa que eu fiquei pensando, como tu lidou com a coragem, ou se isso nem passou pela tua cabeça, de ir lá falar com certos personagens, né, que estavam de certa forma ligados à história do Bolsonaro. Em algum momento teve algum medo, ou tu pensou, nossa, será que isso é perigoso? E tu devia estar já com barrigão, né, tu estava grávida quando foi fazer tudo isso. Isso foi uma questão pra ti ou não? Como eu tinha ido com o John primeiro, eu já tava grávida quando eu fui com o John, mas eu tava com o John, que é um repórter de guerra, cobriu Afeganistão, tava no hotel em Bagdá quando foi bombardeado. Então, não era em Eldorado que eu acho que eu ia ficar com medo de qualquer coisa, assim. E aí, como eu tinha ido com o John e tinha visto que, na verdade, é uma cidade de interior muito pequenininha, tranquila, amigável, tem uma energia boa, é coberto de Mata Atlântica e várias reservas ao redor, é um turismo mais de esportivo e de natureza, pra você fazer trilha em cachoeira e tal. Então não tinha muito o que ficar com medo, né? E aí quando eu cheguei lá também é isso, eu tava grávida, o Gustavo Zisman, que era o técnico de som, ele comprou uma Kombi e adaptou como estúdio de som, então a gente andava numa Kombi, ele tava com um chapéu de palha, era muito sol, então a gente era uma dupla meio improvável, uma dupla de jornalismo investigativo improvável, era uma grávida e um menino menor que eu de chapéu de palha, os dois andando numa Kombi, assim. Nessa visita a Eldorado, né, tu falou com algumas pessoas que pareciam estar felizes em participar. Eu acho que, não sei se foi o tal de Walter, que foi colega do Bolsonaro. Eu lembro que uma pessoa falou assim, nossa, tudo que for pra falar bem do Bolsonaro, eu quero participar, eu tenho orgulho em participar. Teve uns lances assim, e também outras pessoas que tu falou ao longo do caminho, em outros momentos, elas provavelmente não sabiam que aquilo era uma coisa que, por fim, teria um propósito mais negativo pra imagem do Bolsonaro, imagino eu. Alguma delas te procurou depois, tu sofreu algum tipo de, entre aspas, ameaça ou retaliação ou qualquer coisa do tipo, ou não teve nenhuma repercussão desse tipo? Não, porque assim, eu fui a campo realmente com um desejo genuíno de entender o personagem, e pra você fazer isso, você precisa um pouco se despedir de tudo que você pensa, né? É claro que eu tenho minha opinião sobre o Bolsonaro e já tinha lá atrás, principalmente quando eu ia falar com as pessoas, né? Então, os amigos do Bolsonaro não são o Bolsonaro, os militares que serviram com ele não são o Bolsonaro. O Bolsonaro que eles conheceram não é o Bolsonaro político, é um Bolsonaro que era seu colega de jogar futebol, era seu colega na escola, era seu colega de quarto, era alguém que não tinha poder sobre eles, né? Então é outro tipo de relação. Então eu sempre vou nessas entrevistas muito de coração aberto e empática. Eu consigo rir das histórias que eles contam, sabe? Eu consigo me colocar na situação de uma pescaria e achar aquilo realmente divertido, engraçado, e não pensar que era o Bolsonaro que tá tentando liberar garimpo na Amazônia, que tava ali aos 17 anos naquela história engraçada de um jogo de futebol. Eu sinto que eu cumpri meu papel quando no final muitas pessoas falavam assim, gostei muito da conversa, porque normalmente as pessoas chegam aqui perguntando, ele era homofóbico quando era criança? Gente, ele não era homofóbico quando era criança. Quando ele era criança, ele era criança. E eu acho que no final, assim, apoiadores do Bolsonaro que ouviram o podcast e que chegaram a me escrever, nenhum deles fez nenhuma correção, né, de informação. Eu tento não usar adjetivos, né, eu só conto o que eu vi, o que eu percebi e minha impressão. É isso, eu acho que não tem muito o que reclamarem, sabe? Também não é um podcast de denúncia, né, é um podcast, é um perfil, assim. E outra coisa que as pessoas perguntam muito se eu sofri ameaças. Não, podcast é uma coisa, no fim das contas, sofisticada, né? Você tem que ouvir 40 minutos de áudio pra ouvir um episódio. É difícil você ouvir aqueles 40 minutos e depois, sei lá, vir no Twitter me xingar. As pessoas brigam e se xingam quando é uma coisa mais objetiva e curta e com linguagem de redes, né? Elas me xingam mais por um tweet do que pelo podcast. Carol, tu sabe de alto quantas horas de gravação ou de captação externa tu teve e como, e se tu tem assim alguma dica ou alguma estratégia, alguma maneira que tu usava pra costurar essas informações. De fato, é uma história muito boa de se ouvir, é uma narrativa muito agradável, é bem uma contação de história, assim. Tem o teu segredo aí, tua habilidade pra fazer isso, como é que é? Então, eu não lembro quanto tempo tem de gravação, mas eu lembro que, assim, a Novelo tava fazendo ao mesmo tempo o Retrato Narrado pro Spotify e o Praia dos Ossos pra Piauí. E eu lembro que elas tinham muito mais tempo de gravação, assim, porque a delas era realmente uma coisa de... Elas foram
foram em todos os personagens, que conheceram a Ângela, viajaram vários estados e tal. Eu tinha plano de fazer mais viagens do que eu fiz, mas eu comecei a me sentir muito mal da gravidez, né? Tava pesando muito, eu tive uma inflamação da bacia, porque eu tava fazendo um esforço físico muito grande e minha barriga ficou gigante. Começou a doer muito pra caminhar. Então eu não fiz todas as viagens que eu queria ter feito. Mas tem uma coisa também que o dia Paulo Scarpim, da Rádio Novelo, tava me comentando. Claro que é importante as viagens no Retrato Narrado, mas ele tem mais uma coisa de análise, né? De conexão dos fatos. Muita coisa ali era menos sobre viajar e era mais sobre pesquisa. Então eu mergulhei nos jornais antigos, nos discursos dele na Câmara, que estão disponíveis no site, ouvi tudo aquilo. Então era mais um trabalho de ensaio do que exatamente de reportagem, de ir pra rua e caçar as pessoas, sabe? Então precisou de menos horas pra fazer o Retrato Narrado do que o Ângela. E isso é uma coisa. Agora, como contar a história? No final eu acho que eu usei muito da experiência que eu já tinha com a Piauí, né? Que era de encontrar os detalhes, são reveladores da personalidade da pessoa, detalhes que vão estar na decoração da casa dela, vão estar na roupa que ela usa, vão estar no jeito que ela fala, as palavras que ela escolhe pra falar, o jeito que ela te recebe, né? Como ela lida com a imprensa, todos esses pequenos detalhes, assim, que vão compondo a reportagem. E a Piauí, como vem dessa escola do jornalismo narrativo, já tem essa coisa muito forte de construção das cenas, aposta em cenas, né? Em cenas e em descrição dos lugares. Então, isso me serviu muito pro podcast. Foi legal. A novidade foi um pouco descobrir minha voz, no sentido literal, assim, como usar a minha própria voz pra compor tudo isso, assim. E é legal, porque no fim eu falo como eu penso, né? Foi interessante, eu nunca escrevi um podcast pra outra pessoa narrar. Esse, ele meio que eu vou lendo, ele já tá dentro da minha cabeça, assim. E também tu tem várias influências também na América Latina, né? De outras revistas e jornais que também fazem esse jornalismo mais narrativo, literário, né? São outras referências que tu pode aplicar depois ao teu trabalho. Sim, totalmente. Eu venho muito dessa escola da São Garcia Marques de jornalismo, que eles fazem muitos cursos, eles são meio que um hub de jornalistas da América Latina, da Espanha, Portugal. Então, eles têm muito mais essa cultura, o jornalismo latino-americano, de fazer reportagens que são menos noticiosas e mais como crônicas mesmo, assim, porque são interessantes de se observar, situações, personagens que são interessantes de se observar, e o texto é quase tão interessante quanto o personagem, né? A forma como se constrói o texto, assim. Acho que o jornalismo no Brasil tem mais esse caráter informativo, assim, de serviço informativo, então tem menos lugares para publicar esse tipo de reportagem. Eu lembro uma vez eu fiz uma reportagem para uma revista colombiana que era sobre um animador de torcida de uma equipe de futebol de Barranquilha que se vestia de tubarão e foi virando o mascote do time, e daqui a pouco o time meio que assumiu esse tubarão como sendo o mascote oficial do time e contratou um animador de torcida que se vestia num tubarão de plástico inflável, meio que roubou o personagem do cara, perdeu o acesso ao estádio e ficou deprimidíssimo e tal. Então, não sei o que informa essa história, pouca coisa, né? Mas era uma história muito legal, e a história do cara era muito legal, e explicava um pouco sobre fanatismo colombiano pelo futebol e tal. Foi muito importante pra mim também ter essas experiências na América, de publicar em revistas latino-americanas. Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho para te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da Era do Áudio, vá ao seu aplicativo de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes pra gente. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa para mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, pode também deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. Por isso eu, Carol Pires, decidi fazer o caminho contrário. Eu passei a andar para trás. E uma coisa que tu comentou antes, né, sobre a questão do jornalismo mais narrativo, ele também precisa de certos recursos para se diferenciar do que é factual, da conjuntura atual, né? Porque senão o conteúdo acaba não sendo perene, né? Eu até gostaria que tu falasse um pouco sobre a maneira de perguntar pro entrevistado de uma forma que aquilo que tu vai receber, né, em troca, não seja sobre o hoje, o que tá acontecendo hoje, mas sobre toda uma estrutura, sobre um nível mais de sociedade, uma coisa mais evergreen, mais relevante ao longo do tempo. Não sei se me fiz entender.
que também tem uma coisa assim, né? Só para estabelecer que tem a ferramenta do jornalismo narrativo, não é sempre que você consegue usar, né? Porque, por exemplo, se eu tô aqui trabalhando, vou inventar, na Folha de São Paulo, e eu vou agora cobrir uma reunião ministerial, e aí, sei, Bolsonaro demitiu um ministro. Não tem por que eu escrever agora, que é uma informação que as pessoas precisam saber rápido, eu não vou escrever aboletado na cadeira, Bolsonaro apontou para o ministro. É tipo, não, interrompeu a reunião e demitiu o ministro. Agora, se eu tenho espaço para num especial de fim de semana do jornal, investigar melhor o que estava por trás daquilo, por que ele decidiu fazer isso publicamente na frente dos outros ministros, e se isso era um recado para outra pessoa. Quando eu vou investigar o bastidor, aí talvez eu tenha mais espaço, sabe, para usar essa coisa mais narrativa e colocar o personagem ali. Mas principalmente se eu fosse, por exemplo, escrever um perfil desse ministro, ou um perfil do Bolsonaro, aí esses detalhes vão ficando mais relevantes, né? Eles vão revelando algo mais sobre o personagem. Daí quando você vai fazer uma entrevista para ficar mais assim, você tem que fazer pesquisa. Vou pensar num outro exemplo. Eu vou entrevistar o senador X hoje, mas eu quero que seja uma reportagem perene, que seja um perfil desse senador que possa ser lido daqui 5 anos e vai continuar sendo interessante. Aí eu não vou perguntar para ele sobre a decisão que ele tomou, como ele votou ontem, né? Eu vou ter que fazer uma pesquisa para ver todas as vezes que ele votou, para entender se ele é coerente ou se ele se contradiz, ou se ele mudou de ideia, se ele, sabe, mudou de lugar no espectro político. Perguntar para ele algo assim, né? A votação do senhor ontem foi de encontro às votações que o senhor tem feito nos últimos 10 anos, o que aconteceu. E aí isso vai ser mais perene, né? Mas vem muito da sua capacidade de pesquisar antes, assim. Ou, se for um assunto que você, por um acaso, não conseguiu pesquisar, de chegar lá na hora e falar, perguntar, né? Aí você também pode, você vai usar muito tempo para isso, mas perguntar. Essa votação, você sempre pensou assim? E antes? E quando o senhor era vereador? E quando o senhor era jovem, o senhor já pensava assim? Também dá para perguntar na hora, né? E investigando na hora, mas em geral as pessoas te dão muito pouco tempo você conseguir usar o tempo para fazer sua pesquisa ao vivo, né? E, Carol, pensando no podcast, né? Como trazer tudo isso pro áudio, que as pessoas não conseguem, né, visualizar muitas vezes. Além dos elementos sonoros que foram inseridos, né, de edição, ou então, assim, captação de um barulho de carro passando, passos, trilhas. Tem alguns recursos que tu utilizou, assim, pra tentar dar mais vida? Tu já falou um pouco sobre isso, né, agora ao longo da conversa, mas queria que a gente tentasse focar um pouquinho mais na coisa de como trazer pro áudio o que tá acontecendo ali de uma maneira, né, descritiva, etc. Quando eu saí pra fazer as dicas que, de novo, a Paula Scarpim me deu, ela estava muito mais acostumada a rádio e podcast, então eu tenho mania de, enquanto a outra pessoa tá falando, é uma coisa que minha mãe faz e eu faço também, eu fico acompanhando a mesma expressão que a pessoa tá fazendo. Então, se a pessoa tá feliz, eu fico feliz, se a pessoa tá chateada, eu vou fazendo assim. E acabo também fazendo sons, né? Então, tipo, eu fico, claro, uau, nossa, enfim, manias. E no podcast você não pode fazer isso, senão você tá arruinando o áudio da sua entrevista. É um esforço, eu sempre preciso estar autoconsciente, que é pra não ficar fazendo esses pequenos barulhinhos, e também de não interromper a pessoa, porque às vezes a pessoa tá meio engasgada ali numa palavra, que você sabe que palavra é, mas não é pra se ajudar, sabe? Deixa a pessoa terminar de falar. Então isso é importante, e sempre também dizer pro entrevistado antes, olha, não vai aparecer minha pergunta. Às vezes pode até aparecer sua pergunta, mas é bom avisar que não vai aparecer sua pergunta, então sempre que você fizer uma pergunta pra pessoa, igual a aulinha de inglês, né? Você tem que responder junto com a pergunta feita. Então, você tomou café da manhã hoje eu não tomei café da manhã. Não pode ser só não. Então, isso ajuda muito na hora de montar o roteiro, porque você não precisa ficar aparecendo sua voz fazendo a pergunta toda hora, né? Pode aparecer só a resposta da pessoa, até porque às vezes você quer usar em outro contexto, numa cena mais de ação, e aí não cabe, né? Ficar fazendo a pergunta pra depois a resposta. Você quer fazer um corte mais acelerado e ter só as respostas da pessoa uma atrás da outra, é bom que ela tenha as respostas completas com a pergunta. Outra dica que também foi muito importante pra mim era, às vezes, dependendo de pedir pra pessoa, descreve onde a gente tá, tô num bar, aqui é assim, estamos na frente do rio. Nem sempre vai funcionar, nem sempre fica legal a descrição da pessoa, mas às vezes é um achado, assim. Eu fiz isso com a Carla Zambelli, que é deputada aliada do Bolsonaro, e ela se revelou uma apresentadora. Ela apresenta a sala como se ela estivesse literalmente num museu do Bolsonaro, que era o ex-gabinete do Bolsonaro, que ela manteve intacto. Tá escrito Bolsonaro em um adesivo branco que era dele, a gente não tirou. Tem uma das medalhas, que é uma medalha azul e vermelha,
Ele deixou aqui sem querer e a gente manteve uma medalha dele. A gente não tem necessidade de colocar nessa repartição, mas todas as repartições públicas têm o presidente atual, né? E eu fiz questão de colocar ele do lado dos presidentes militares. E ela faz a descrição de tudo que tá lá de uma maneira maravilhosa e detalhada. Então ela fala, isso aqui é uma medalha que ele ganhou não sei onde, que ele deixou aqui, eu guardei, esses aqui são os presidentes militares, esse é fulano, ciclano, e depois eu incluí esse que é do Bolsonaro que não estava. Ela foi muito bem, não sei se ela fez media training, mas ela foi muito bom, porque aí ela faz a gente estar no lugar. Também tem a questão de você ver na voz dela a admiração que ela sente pelo Bolsonaro, por ter guardado tudo aquilo e tal. Então também foi revelador, assim. Acabei usando só essa parte da entrevista. Me chamou a atenção. Eu ia mesmo te perguntar sobre essa entrevista em particular, porque eu achei que ela descreveu muito bem. Foi ali perfeito, né? Pode falar um pouquinho sobre como foi o passo a passo ou o processo, assim, para construir esse podcast narrativo? Ia fazer as suas entrevistas, depois tu escrevia, ou o contrário, daí alguém transcrevia, ou não, né? Como é que era o processo para vocês até ter um episódio finalizado? Sim, a gente tinha um batalhão trabalhando, né? Então, assim, eu montava mais ou menos o que eu queria fazer. Eldorado eu fui sem produção, eu fui eu mesma lá, fui encontrando as pessoas, mas outras, tipo o episódio dos militares, algumas coisas em Brasília, eu dizia pra produtora, quero falar com essas pessoas, então ela ligava e marcava. No final eu até acabei usando menos produção do que poderia, porque em Brasília também as fontes eram minhas, então era mais fácil eu mandar um WhatsApp do que mandar uma pessoa que a fonte não ia conhecer para dizer que estava falando em meu nome, para marcar uma entrevista, mas ela me ajudou marcando várias coisas. Então eu chegava, marcava também minha viagem, né, já marcava passagem, hospedagem, tal, combinava quem ia ser o técnico de som, acabei usando vários técnicos de som, um em cada cidade, em vez de o técnico viajar comigo, cada cidade tinha um. Então chegava na viagem, encontrava o técnico, fazia as entrevistas. Essas entrevistas, assim que o técnico subia os áudios, já ia pro pessoal da transcrição, então já ficava tudo transcrito. Minha vida foi facilitada um pouco porque eu estava muito grávida, então a gente fez um esforço assim pra me desafogar um pouco também. Depois eu já ia montar os episódios pegando as transcrições, né, relendo, marcando e montando os roteiros. Aí uma vez montado esses roteiros, a Flora e a Paula dirigiram juntas, né, o podcast, Paulo Scarpim e a Flora Thomson DeVoe. Elas liam, faziam sugestões, o que elas achavam que funcionavam ou não, e aí a Jordana Berg, que é a montadora, e a Paulinha, que também montou, uma das duas fazia ali uma montagem meio que grosseira, né, sem música, sem nada, só o meu áudio com a entrevista da pessoa, meu áudio com a entrevista da pessoa. Aí a gente ouvia isso. Só daí você já consegue ver que uma transição de assunto não combinou, ou que deu uma pesada ficar muito tempo num assunto só, que é melhor encurtar. Então, um pouco ali você já consegue refazer o roteiro e voltar pra montagem. E aí ia pra montagem fina, né? Com musicalização, com tudo isso, pra gente ver se tinha funcionado ou não. Até que eu fiz rápido, porque eu acho que o Ângela, elas fizeram 16 versões do primeiro episódio. Era uma coisa louca, assim. Até que elas contrataram 2 roteiristas pra ajudar. O Bolsonaro, eu fazia os roteiros e eu apresentava, então foi menos sofrido. Alguns episódios foram mais difíceis que outros, então acho que esse foi o primeiro que já tava todo na minha cabeça, o segundo também, aí o terceiro foi mudando um pouquinho, agora eu não vou lembrar mais, mas acho que eu achava que Brasília ia caber no quarto e no final eu puxei ele pro terceiro, aí ele foi ficando mais óbvio, assim, uma vez que as entrevistas todas estavam prontas. Já no final, aí já tinha começado a pandemia, ainda faltava algumas entrevistas que eu tive que fazer pelo telefone, aí quando tava tudo montado, foi surgindo os buracos, assim, sabe? Faltou falar disso aqui, talvez melhorasse se a gente fizesse mais uma entrevista. Então, eu fiz uma entrevista de última hora com a Marina Silva ali dentro do meu armário, com um áudio péssimo, foi importante ter colocado a impressão dela ali, e aí voltava pra revisão final. Aí isso ia pra checagem, tinha um checador que checou tudo. Os fatos das informações. Ia checar tudo, se os nomes estavam certos, se os lugares que eu falo estavam certos, se eu falei que eram tantos quilômetros de uma cidade pra outra, se isso estava certo, se eu falei que ele disse tal coisa. A pessoa checa tudo, é como se ela refizesse minha apuração pra ver se eu deixei
vai passar alguma coisa errada. O que mais? E aí depois isso vai pra mixagem final. Aí acho que o Jabassi fez a finalização e isso depois foi pro Spotify, que mandou pra uma finalização especial deles lá na Espanha, que eu já nem lembro o nome que se dá isso, mas acho que é mixagem mesmo. Em algum momento também, antes de ir pra checagem, o Fernando Barros e Silva, que era diretor da Piauí, nesse momento ele já não era diretor, mas ele é repórter especial, apresenta o Foro Teresina. O Fernando ouviu todos os episódios também pra fazer uma escuta atenta, pra ver se minhas análises estavam corretas, pra um pouco enxergar os buracos. Então era muita gente envolvida. Quantas pessoas, em média, assim? Mais de 30? É difícil porque a Rádio Novelo, pra produção, né? Então, assim, no Spotify tava o Viseu e a Camila Justo, teve um menino que fez a capa, teve essa pessoa que mixou, então no Spotify deviam... Tem as pessoas de fora também, né? Os parceiros ali que estão adjacentes, sim. Então acho que tinha uns 5 do Spotify, na Piauí era só o Fernando, a Mari Faria, a checadora da Piauí também fez uma checagem, mais uns 5 da Piauí, e aí eu, os técnicos de som, e da Rádio Novelo era a Paula Flora e uma produtora. E ainda tem o Marlos Apios, que me ajudou com a pesquisa do 4 e do 5º episódio. Os créditos no final são bem grandes, né? Podcast narrativo é o maior trampo, né? Porque é uma equipe enorme. Imensa. E quando vocês estavam produzindo, já estava combinado que seria um exclusivo Spotify, assim? Ou foi na hora que vocês já começaram o projeto? A gente começou e logo o Spotify entrou. Ah, bacana. E, Carol, eu já vi tu falando, não sei, em alguma entrevista que eu li tua, a princípio não vai rolar uma segunda parte, uma próxima temporada do Retrato Narrado, né? Já tá balançando o rosto. Mas e olha só, e outras pessoas? Tipo, não poderia ter um retrato narrado de uma outra personalidade, uma coisa assim? Cada temporada sobre uma pessoa, que já estou aqui me intrometendo, dando ideias. Já surgiu essa possibilidade? Não, acho que a ideia não era, acho que nunca foi fazer outro do Bolsonaro, né? Acho que a ideia era que cada temporada fosse um personagem, mas não tem previsão de fazer, não estou fazendo nenhum. Acho que não tá nos planos do Spotify isso agora. E não dá pra fazer sozinha, né? É um trabalhão, é isso. Tem muita gente envolvida, salários, pagamentos, viagens, estúdio. É um trabalho que é tido como jornalismo, mas custa o tanto de um filme. Então é difícil fazer independente uma coisa tão grande, né? Daria pra fazer algo menor. Tem alguém, assim, que tu teria vontade de fazer podcast mesmo, de gravar sobre no Brasil, América Latina, não sei? Logo que eu terminei o Bolsonaro, eu tinha vontade de fazer uma coisa completamente diferente, assim. Eu queria fazer a Xuxa. Nossa, depois que eu máximo. fiquei muito animada, na verdade, de fazer a Elza Soares, porque eu ficava imaginando que ia ser lindo falar alguma coisa, ter um silêncio, e de repente entrar aquela voz dela rasgando, assim, deve ser uma experiência muito interessante. A voz dela tem muita textura, né? Mas isso lá atrás, logo que eu terminei o Bolsonaro, mas não levei pra frente nenhum, mas gostaria de fazer agora de alguma mulher e talvez fazer alguma coisa fora da política. Bacana. Saindo também um pouco do retrato narrado, como que seria um retrato narrado teu? Quais seriam os sons? Quais seriam as referências? Quais seriam os elementos? Quem seria entrevistado? Sei lá, já pensou em te colocar como seria, assim, uma pessoa que... Uma história sobre ti? Eu fazer um retrato narrado sobre mim mesma? Não tu fazer sobre ti mesma, mas como seria? Quais seriam os sons, os elementos? Quais seriam os barulhos, sabe? Não sei, qual seria a vibe? Sei lá, fiquei curiosa aqui pensando. Putz, tem uma ideia de série que é meio Girls da HBO encontra House of Cards. Nossa, ok. Interessante. Putz, não sei. Tem uma coisa de Brasília, eu nasci em Brasília, né? Quando eu era mais nova, eu achava isso mais... Hoje em dia, eu já me acostumei, mas minha mãe tem uma chácara aqui perto, então é uma rotina familiar muito tranquila, com as galinhas, é cheio de bicho na chácara, tem aquela tipo uma galinha que fica falando, tô fraco. Não sei. Eu não lembro agora o nome dela. Fugiu o nome dela. É cheio dessas bichinhas lá na chácara da minha mãe. E aí, de repente, né, eu me arrumo e vou pro congresso. E aí tô ali, meio que hoje em dia o congresso tá meio parado, mas em outros momentos era meio que entrar no congresso pra estar votando grandes projetos, processos de impeachment, abertura ou não de inquérito contra o Temer. Tipo, não sei, assim, você tava ali, de repente, falando com senadores que parece que tinham mais importância naquele momento, assim. Também era mais nova, né? Então tinha pra mim essa diferença, assim, de Brasília ser tanto esse lugar que é uma cidade no interior do Goiás, como ser a capital do Brasil, e essa minha vida, assim, de sair ali da chácara e de repente entrar nos corredores do poder. Bom, acho que isso, ia tocar Caetano o tempo inteiro.
Ai, que tudo. Não, mas e tu falou do Girls Meet, a House of Cards, eu já fiquei pensando que as girls podia ser tu, a Natuza, a Júlia do Alibe, sabe? Podia ser todo já o elenco. Somos nós, exatamente, somos melhores amigas, né? Júlia, minha Natuza, eu tomei um café com a Natuza semana passada. Totalmente seríamos nós na vida íntima ali, né? Falando de namorados, amores, filhos, não sei o quê. E depois lá dentro a gente super séria. Nesse mês de março, a Era do Áudio está participando da campanha O Podcast é Delas, que visa estimular a participação de mulheres na podosfera brasileira. E se você quiser conhecer outros podcasts que estão apoiando essa campanha, procure pela hashtag O Podcast é Delas nas redes sociais e nos tocadores de podcast. E olha só, imagino que tu consuma podcasts narrativos, né? Tem algumas dicas. Até tu compartilhou no curso, que eu fiz o teu pocket curso, né? Que tu compartilhou ali algumas referências. E eu queria que tu falasse do jeito que tu consome podcast narrativo. Se é do mesmo jeito que tu consome um podcast diário, um podcast mais noticioso. Se são experiências diferentes pra ti como ouvinte. Sim, pra mim o noticioso eu consigo, né? Tô dirigindo, ouvindo pra levar minha filha na escola ou na academia, fazendo uma caminhada principalmente. Tudo bem, assim, quando eu vou ouvir um podcast narrativo, pra mim é quase como se eu estivesse lendo um livro, assim, eu preciso deitar, estar tranquila, prestar muita atenção naquilo, meio que viver aquilo, assim. Ontem eu até comecei um novo, que já é bem conhecido, chamado The Shrink Next Door, psicanalista na porta ao lado, que é sobre um cara, não é spoiler, já começa contando isso, né, que começou a atender um paciente, que tava muito abalado, os pais tinham morrido, ele tinha recebido uma herança e ele começa a controlar o cara psicologicamente, até quase que assumir a vida dele, morar na casa dele, usar o dinheiro dele e tal. Comecei ontem, foi meio isso, assim, antes de dormir, 40 minutos deitada no escuro, ouvindo, e pra mim é muito prazeroso, assim, prestar atenção nos sons e imaginar. É uma experiência meio de estar num cinema, quando você tá realmente ali, né, uma hora sem olhar telefone, sem contato com a vida exterior, mas em que você imagina, né, as imagens e tal. Então tem essa diferença pra mim. Ai, que bacana. Alguns podcasts narrativos que eu ouço, eu também gosto de, antes de dormir, ou então parar. Eu fico às vezes olhando até pro teto, sei lá, mas eu fico viajando na história, parece que eu preciso visualizar aquilo. Lavar uma louça dá também. Dá. Meio vira ali uma terapia, uma repetição. Você não precisa pensar muito. Carol, enquanto jornalista, eu te acho muito versátil, né? Tu tá em várias frentes, também faz roteiro. Às vezes eu acho que o mercado tá mudando, mas tem muito essa coisa de colocar a gente numa caixinha. Ai, tu é só isso, tu é só aquilo. Então, eu queria saber o que tu acha disso e se tu tem, assim, algum conselho aí pros focas, pra galera que tá meio que se descobrindo e que às vezes se sente pressionado pra tomar uma decisão, tipo, eu quero fazer TV, eu quero fazer hard news, eu quero fazer não sei o quê. O que tu acha de tudo isso? Hoje tem menos isso, né? Eu lembro que na faculdade de jornalismo era muito isso, assim, você vai trabalhar com rádio, com TV, não sei o quê, e quem entrava na Globo aqui no estágio ia para todo sempre, não tinha muito essa troca. Hoje em dia, a Globo News é feita pelas minhas amigas do jornal, né? Andréa Sadi, a Júlia do Alibe, a Natuza Neri, fizeram essa transição do impresso pra TV numa boa. A Júlia trabalhou comigo na Piauí, já era um jornalismo mais investigativo. Hoje as três têm podcast, ainda que não seja narrativo, que seja mais de hard news. Mas enfim, acho que hoje isso tudo é muito fluido, né? Acho que todo mundo meio que é o que se pede do jornalista, né? Que ele seja capaz de fazer um pouco de tudo. Então, experimentar. Eu fui uma estudante de jornalismo que eu tive 1000 estágios. Alguns que eu fiquei 3 meses, porque achei uma bosta e saí. Mas experimentei, sabe? Fui de assessora de imprensa do Ministério da Educação a produtora numa produtora de rock aqui de Brasília. Enfim, passei por muitos lugares, assim, pra experimentar, pra conhecer as pessoas, pra entender como era feito. Eu gosto muito de entender como as coisas são feitas. Depois essas coisas vão surgindo. É isso, trabalhar muito, mas também se conhecer, né? Saber quando uma coisa tá sendo difícil, mas que vai te entregar algo no fim do túnel. Tipo, já tive muito trabalho que eu ralava muito e sofria muito e chorava, inclusive, mas eu pensava, isso vai me deixar mais forte. Isso vai me levar a algum lugar. Tipo, tem um lugar no fim disso aqui. E tem outros que você fala, cara, tô
sofrendo à toa, não quero isso, não quero estar aqui daqui a um ano, então, sabe, usar meu tempo pra fazer outra coisa. Eu acho que quanto mais a gente faz o que a gente gosta mesmo, mais a gente vai encontrando um caminho que é único nosso, né? Por exemplo, eu acho a Sônia Bride maravilhosa, mas eu nunca quis fazer a carreira da Sônia Bride, né? Senão eu teria que ter entrado na TV, ter tentado ser repórter pra depois ir pro Fantástico, pra ver se eles me deixavam fazer matérias especiais e tal, não. Isso é um caminho que ela trilhou e que deu certo porque ela fez, ela seguiu a intuição dela e num momento em que a TV tinha inclusive muito dinheiro pra te mandar fazer viagens pelo mundo todo e aquelas matérias especialíssimas dela. Se eu tentasse copiar isso, o mundo mudou, né? Os canais mudaram. Acho que a TV nem ia ter dinheiro pra me mandar fazer uma matéria. Eu ia procurar uma carreira que se desfez no meio do caminho. Muita gente da minha geração queria ser colunista, queria ser o Hélio Gaspari. Hoje em dia você tem os sites, né? Tem 1000 colunistas. Ser colunista já não é mais sustentável, assim, porque você não consegue ganhar cada vez mais pela sua opinião num jornal impresso, assim, né? Você precisa fazer mais do que isso. Então, tentar copiar a carreira de alguém é muito difícil, porque os caminhos, ao mesmo tempo que estão abertos, mas eles vão mudando muito, né? Quanto mais você faz o que você gosta e o que te interessa, você vai ficando especialista numa coisa que só você observou, você tem mais chance de trilhar um caminho próprio, assim, e de achar o que te deixa feliz. Como é que funciona? Tu pode falar brevemente sobre isso? Sim, eu acho que não tem exatamente para estudantes, eu acho que já são para jovens jornalistas. Acabou de se formar, tá no seu primeiro emprego, alguma coisa assim. Eles fazem vários cursos, em geral, quem é o maestro, né, da vez. A primeira geração lá estudou com o Garcia Marques. Então tava a Leila Guerriero, que é uma jornalista incrível argentina, tava o Júlio Villanueva Chang, que depois fundou a Etiqueta Negra, que é uma revista peruana que a Piauí se inspirou nela. Então a primeira turma de jornalistas, na época eles jovenzíssimos, e foram alunos do Garcia Marques e viraram todos grandes jornalistas latino-americanos, fundaram revistas e tal. Então depois, quando eu fui estudar, eles eram os professores, a Leila, o Júlio eram os professores da fundação. Outro dia eu dei meu primeiro curso na fundação, era só uma aula, uma masterclass, era só um dia, assim. Mas então eles vão fazendo isso. E aí é o seguinte, você tem que se inscrever, você manda uma mini biografia em que você tem que, exatamente o que você perguntou, um autorretrato narrado. Você escreve ali 2 páginas sobre você mesmo do jeito mais literário que você conseguir, porque ali já é um jeito legal, né, de mostrar como você escreve. Manda algum exemplo de coisas que você escreveu e aí se inscreve e eles vão selecionar. Muita gente se inscreve e eles selecionam acho que 10 a 15 por vez. Tem uns que são muito legais, que você vai para passar um mês inteiro em Cartagena, curso intensivo de cultura, então são vários professores. Tem uns que são só uma semana, aí eles fazem uma semana em Buenos Aires com Martim Caparrós, uma semana na Costa Rica com não sei quem, uma semana em Cartagena com o John Lee Anderson. Eu fiz o do John Lee Anderson em Cartagena, não, em Barranquilha, desculpa. E esses cursos são pagos ou são financiados pela fundação? Alguns são 100% financiados pela fundação, são bolsa, outros você precisa contribuir com alguma coisa, pagar sua passagem, eles pagam a hospedagem, enfim, tem vários tipos de combinado e você pode tentar pedir bolsa também. Então, uma vez que você tá lá, o que foi legal pra mim? Porque eu já estava interessada em cobrir a América Latina, então no meu curso tinha uma brasileira que por um acaso agora tá meditando num trabalho nos Estados Unidos, porque ela se mudou pra lá, tinha um uruguaio que me ajudou quando eu fui fazer um perfil do Mujica, me apresentou várias fontes, tinha uma menina que era editora da revista colombiana, que é onde eu publiquei essa matéria do cara que se vestia de tubarão. Então assim, eram minhas 2 melhores amigas da vida, eu conheci nesse curso, uma colombiana, uma porto-riquenha. Tem casais que se formam nesses cursos, a fundação tem inclusive os filhos desses cursos, as pessoas que se conheceram assim. Então você vai formando meio que uma rede também, né, de contatos e de gente que pode te ajudar. E os professores também, né, então o John, eu fiquei amiga do John, mas no começo era muito que ele me ajudava com, eu falava, olha, eu vou fazer minha primeira reportagem internacional, o que eu faço, com quem eu falo, sabe? Então eles viram um pouco seus mentores, né. A fundação também faz um festival uma vez por ano, Medellín, não tem tido por causa da pandemia, tem sido virtual, e nesses encontros a fundação leva os diretores das revistas literárias, hoje em dia, né, os podcasters, não sei o que, então também é um ótimo momento para você ir, conhecer, fazer um curso rápido, apresentar seu trabalho, levar alguma coisa pra pessoa ler, levar sua revista, seu lambe-lambe, o que seja, mas é meio que um grande encontro, assim, de jornalistas do continente todo, da Europa também. Se for assim, no festival você vai, você compra seu ingresso e vai, tranquilo, assim, e você vai conhecer as pessoas. Eu andei muito nesse círculo, assim, depois que eu fiz o curso com o John Lee, eles fizeram um encontro de cronistas de todo o continente, aí foi inclusive na época o Fernando Barros, que era diretor da
Piauí, foi o Paulo Werneck, que na época era editor da Ilustríssima da Folha. Eles levaram um jornalista jovem, 15 jornalistas jovens que eles colocaram ali como aposta da nova geração, e todos os diretores de veículos. Então lá também eu conheci alguém lá, que depois eu publiquei alguma coisa, acho que foi o editor da Gato Pardo, uma revista mexicana muito legal, e conheci também um editor da Reportagen, que é uma revista suíça, e o editor também estava lá, e eu depois publiquei nessa revista. Então, porque eles assistiram minha mesa, gostaram do que eu falei, depois me pautaram reportagem, assim saí publicando em vários lugares do mundo. Bacana. Tu é super bem conectada, né, nas Américas, eu diria. Que bacana que papel que a fundação teve, assim, na tua jornada. Uma curiosidade, nós brasileiros que somos dessa ilha isolada de língua portuguesa, é tranquilo, assim, é necessário para os jovens jornalistas que aplicam e participam ter um espanhol super fluente ou rola um portunhol? Como é que é a questão da comunicação, assim? Não, você pode, inclusive, fazer sua inscrição em português, mandar seu texto em português, sim. Mas, claro, que lá você vai ter mais dificuldade, né? Porque a maioria vai estar falando espanhol, você vai tirar mais proveito se você souber um espanhol mínimo ali para entender o que o professor tá falando, assim. Mas, sim, você pode fazer sua inscrição em português. O que tu tem feito, que tu gostaria aí de anunciar, de comunicar? Tá rolando aí algum projetinho? Hashtag vem coisa boa por aí, coisas acontecendo? Eu tô não é nem uma entre-safra, mas eu tô nesse momento meio de submersa, porque eu tô fazendo 1000 coisas que eu não posso falar, porque não são só minhas, mas esse ano vou lançar um documentário, uma série documental. Pra vídeo, no caso? Os dois em vídeo. Trabalhei mais em vídeo. Tô fazendo um projeto sobre a Constituinte chilena, eu tô super na onda dos documentários, então esse ano vai ser mais vídeo do que qualquer coisa. Que legal, estamos ansiosos. Quando eu escutei algumas entrevistas antigas tuas, tu falava, eu tô trabalhando num podcast sobre política, não posso falar, eu ficava assim. Então, no futuro saberemos. Bacana. Sim. Legal. Se você quer gravar um podcast remoto, como esse aqui, e entrevistar pessoas de qualquer lugar do seu estado, do seu país e até do mundo, eu recomendo procurar o Riverside. Além do que eu já falei lá no começo, o Riverside tem uma seção de mídia com vários efeitinhos que você vai adorar e pode inserir com a maior facilidade no seu episódio. Outra coisa bacana é que dá para entrar como produtor, o que facilita bastante caso você tenha uma empresa ou tenha uma equipe que faça o seu podcast. Então, clica no link que tá aqui na descrição desse episódio para conhecer mais, para fazer uma gravação gratuita. E se você ficou com alguma dúvida, me manda uma mensagem lá no Instagram, eu te mando prints da plataforma e te ajudo a tirar algumas dúvidas, tá bom? Carol, foi um prazer falar contigo e eu quero pedir pra tu... Prazer foi meu. Adorei, amei mesmo. Quero pedir pra tu dar as tuas redes, como as pessoas te encontram. O teu Twitter é maravilhoso, eu tô sempre lá, enfim. Nas redes eu tô como Pires Carol, tanto no Instagram como no Twitter. No Twitter eu comento mais, tô meio afastada do Twitter, mas comento um pouquinho de política. Tô tentando levar um pouco disso pro Instagram também, mas ainda não consegui. Mas é isso, Pires Carol, vocês conseguem me encontrar. Meu site também é pirescarol.com. É isso, me escrevam se tiverem alguma dúvida. E obrigada, querida, pelo convite, adorei. Obrigada eu. E olha só, tu não falou, mas tu tem o teu Pocket Curso que continua, né? Também, eu vou fazer outra turma em fevereiro. Pelo site dá pra colocar o nome lá, no Instagram também tem o e-mail pra mandar, onde esse curso que eu falo um pouco dessas técnicas narrativas e dou dicas de leitura e como ler as coisas pra depois saber aplicar na hora de escrever. Bacana, valeu, depois vou colocar o link na descrição e tudo, os principais links, inclusive da fundação vou colocar e aí as pessoas podem acessar. Coloca. Tchau, Carol, obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @a Era do Áudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @Ananda Garcia. O nosso e-mail e Pix é aeradoaudio@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!